No Camarim, com Camila Cleo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. E hoje a nossa convidada, linda, gata demais, gente, eu tô encantada com ela, é a Lígia Antonângelo. Eu quero muito que ela se apresente para vocês. Lígia, é um prazer tê-la aqui conosco, viu? Obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. Eu sou a Lígia Antonângelo, trabalho com cavalo. E vamos lá, para conhecer um pouquinho mais sobre o meu serviço. E é muito bom, gente, porque... Claro que o tema que a Lígia envolve, que ela trabalha, né, engloba mundo, né? Mas aqui nós estamos na capital do cavalo, Avaré é a capital do cavalo. Lígia, por isso ela está sendo muito absorvida no momento. Lígia, como é que você começou? O que você faz? Bom, a paixão pelos cavalos vem desde pequena já, né? Meu pai sempre foi criador de cavalo e eu sou fisioterapeuta, formada em fisioterapia. E quando eu me formei, eu fui fazer algumas especializações na área de fisioterapia equina. Mas hoje, a parte de fisioterapia equina, ela só pode ser aplicada pelo médico veterinário. Então, eu fui atrás de alguns outros cursos. Hoje, eu trabalho com exercícios terapêuticos funcionais para cavalo. Vamos resumir em uma palavra, seria como se fosse uma academia do cavalo. Tá. Então, o proprietário me contrata para fazer uma avaliação no cavalo. Os cavalos, geralmente, eles apresentam algumas restrições no movimento. Mas são cavalos atletas? Cavalos atletas. Só esse que entra? 99% dos atendimentos são em cavalos atletas. Tá. Porque o serviço, ele visa a melhorar o desempenho de prova, a evitar lesão futura. Porque, como os atletas, é um trabalho assim, de muita explosão, de muita força. Principalmente velocidade, né? Muito. Campeonato muito, de velocidade. Porque são todos competidores de prova, né? Então é tudo com muita velocidade. Toda prova acarreta um problema para o cavalo? Toda prova. Não existe um cavalo que não tenha nada, principalmente um cavalo atleta. Então, a cada prova, a maioria deles, 99%, vai precisar de uma fisioterapia equina? Vai precisar da fisioterapia. A minha área entra muito em reabilitação também. Não tem como eu falar que eu não trabalho com a fisioterapia equina em si. Eu trabalho, sim, em parceria com esses veterinários que eu atendo nos ARAS. Por ser um serviço só da veterinária, então a gente faz uma parceria. Porque alguns cavalos precisam da reabilitação antes de começar esse trabalho de academia do cavalo. Tá, entendeu? Então antes, vamos lá. Aqui que eu estava anotando, fui pesquisar, gente, porque, né? Até monto, mas bem rudimentarmente. Oli, eletroterapia, crioterapia e cinesioterapia entra na terapia equina? Entra com a supervisão do veterinário, Tá. Porque essa área ela é mais voltada para a fisioterapia equina. A minha área eu volto muito em alongamento, fortalecimento. Só que quando você chega em determinado cliente, dependendo do que o cavalo está apresentando, se você não entrar com essa área da fisioterapia, com a área de aparelho, da crioterapia, você não consegue fazer o trabalho bem feito. Você não consegue fazer o alongamento, porque esse cavalo vai estar apresentando dor, ele vai estar apresentando restrição. Então, se a gente não entrar com esses aparelhos, você não consegue chegar para começar o tratamento, você não consegue nem iniciar o tratamento. Então, nessa hora, eu entro com a parceria desse veterinário para ele estar me auxiliando e a gente trabalhando junto. Ou seja, se você fosse sozinha, porque a veterinária proibiu que vocês, fisioterapeutas, fossem mais a fundo com os cavalos, Isso. Você só poderia fazer a academia do cavalo. Isso mesmo. Tá. Só que hoje eu acho que as coisas estão muito abertas. Então, graças a Deus, os lugares onde eu trabalho, os veterinários também têm a cabeça bem aberta. Eu não discordo dessa proibição dos veterinários, porque eu acho realmente, foram eles que estudaram os animais. Porém, a área da fisioterapia também estuda muito a parte muscular, parte neurológica. Eu acho que deveria existir, sim, uma área para fisioterapia, para você fazer uma especialização nessa área e poder trabalhar com as duas coisas.
E venhamos e convenhamos. O veterinário, gente, vocês vão de convir, o fisioterapeuta, ele sabe que ele precisa ficar uma hora cheia com o cavalo. Vocês concordam comigo? O veterinário, a vida dele é agitadíssima, ele nem teria como fazê-lo. Então ele precisa abraçar um fisioterapeuta para uma boa parceria. Não é assim? Graças a Deus, todos eles têm abraçado, porque o atendimento demora em torno de 2h30 por animal. Ah, é? Gente, é um animal de grande porte, vocês vão de convir, não é um cachorrinho, né? Aquela coisa diferente. Até o editor vou pedir para deixar umas imagens para vocês do trabalho da Lígia. E não é invasiva e é indolor? Não é invasiva. Nas primeiras sessões, eles ficam um pouco receosos, porque eles não estão acostumados a alongar uma musculatura que está dolorida, a fortalecer. Vocês vão ver algumas imagens que alguns fortalecimentos são feitos com obstáculos, então para eles é novidade. Principalmente os cavalos que abrangem a nossa região aqui, que a gente trabalha mais com cavalos da raça quarto de milha. Quarto de milha, Varé. Isso. O quarto de milha é muito chão, então ele é diferente de um cavalo de salto que já consegue passar em um obstáculo com muita facilidade. Então, assim, às vezes eles sentem um pouquinho no começo, mas o benefício é tão grande que eles mesmos começam a se soltar durante a sessão. E eles te reconhecem enquanto fisioterapeuta deles? Sim. É todo um jeito que você angariou? É um carinho, assim, uma troca de carinho. Não tem como não ter isso, sabe? E os mais receosos não vão empinar, dar um coice, não dá medo? Eles dão coice, eles você dão sabe manotaço, que a gente chama, né? Que é Como é que com a mão. Manotaço. Como é que é isso? Que é com a mão, né? Que eles dão... O coice é com a traseira com os pés, e a mão ele dá. E vocês sabem fazer uma ginga ali? Sim, a gente tem que ter todo esse jogo de cintura. Eu tenho vários proprietários que me ajudam. Tem alguns que os funcionários ajudam, mas assim, eu tenho proprietário que gosta de estar junto durante o atendimento e que me ajudam. É o bibelô dele, né? Imagina. Sim, a gente está falando de cavalos, não só de cavalos de grande porte, mas cavalos de alto custo. Aí entrou uma coisa grande, porque o dono, ele vai ter medo. De repente ele não conhece a Lígia, ou até conhece o veterinário do Aras, mas ele quer estar junto, porque ele gastou, né, Lígia? Sim. E assim... Acho chato falar em cifras, mas é realmente bom falar um pouco. Porque assim, um cavalo lesionado, ele não tem mais esse cavalo para fazer o trabalho dele. Porque assim, eu tenho cavalo que eu atendo que tem tendinite, por exemplo, que é um problema comum, né, entre os atletas. E que é um cavalo assim, ele vai talvez voltar à prova, mas ele não vai ter mais o mesmo rendimento. Então, e vem aí a preocupação desses proprietários também, né? Que eles têm amor aos animais, não é só, igual você falou, não tem como falar só em cifras, é um amor envolvido. Então, muitos deles, por mais que o cavalo esteja até aposentado, eles querem continuar cuidando para dar essa qualidade de vida final para o animal. Então, duas coisas aqui. Uma que quero te perguntar. Ou seja, o amor pelo bichinho de estimação dele é porque ele pagou alto, mas também porque ele continua auferindo com o bichinho. Sim, com certeza. Sim. Aí a segunda que complementa a primeira. Eu já assisti um rodeio com a Lígia e eu fiquei preocupada. Eu falei, mas que dó, porque eu sou dessas. Ela falou, não, Camila, meu pai tinha cavalos a vida toda, tinha companhia de rodeio. Meu pai tinha companhia de Eles são extremamente bem tratados. Né? Até criou-se uma polêmica aqui em Avaré, por causa do quarto de milha, queriam proibir, mas a Lígia, ela conseguiu tirar da minha cabeça que são maltratados. Sim. Não é? Na realidade, é uma polêmica que está no Brasil inteiro. Em voga Inclusive, ainda, essa semana vão ter uma discussão no estado do Mato Grosso. Envolve muito essas coisas, sim. Eu acredito que existem coisas que não estão erradas mesmo. Eu acho que a gente tem que proteger os animais, né? De uma maneira você é louca geral, por eles. Sim. Mas eu, hoje, trabalhando com isso, eu vejo que é muito amor. É muito amor, não é só dinheiro. São bem cuidados. Eu ainda brinco assim que hoje eles têm dentista, têm fisioterapeuta, tem terapeuta, tem academia. Aromaterapia. Acupuntura, ozonoterapia. Tem várias técnicas para trabalhar hoje com os cavalos. Eles são felizes? Sim. Sabe? Então, eu admiro e parabenizo os proprietários que cuidam dessa maneira, sabe? Porque, gente, eles merecem. E eu sempre falo assim para o proprietário, vamos procurar ouvir o seu cavalo. Porque quando o cavalo ele começa a ter alguns movimentos de evasão, alguns movimentos de fazer algumas coisas que ele não está gostando, é porque ele está apresentando algum problema. Então vamos procurar ouvir esse cavalo. Ele está com dor, alguma coisa. Eu trabalho muito assim com casos de pessoas que me chamam e falam assim, nossa, esse meu cavalo tem muita cócega.
Eu não consigo nem lavar ele, porque ele se torce todo. E de repente eu chego com uma sessão, a pessoa fala assim, nossa, você tirou a cócega do meu cavalo. O que era a cócega? Dor. Dor? Dor. Ah, não. Dor. Aí, que isso? Mas dor por quê? Porque assim, às vezes, por falta de entendimento mesmo do proprietário, de saber que existem esses tratamentos alternativos. Não é porque o proprietário trata mal. Não é isso, porque eu vou em áreas que assim, eles têm traias, né, que a gente chama, que são as celas, as mantas, de última geração. Então, assim, são pessoas que cuidam de verdade. É como assim, eu vou fazer um paralelo para o pessoal em casa não ficar receoso. Eu tô com uma dor no joelho terrível, uma tendinite. Eu consigo falar que eu tenho para eu poder cuidar. Sim. O cavalo não fala para o dono não consegue perceber, porque um cavalo não é como um cachorro, assim que seja uma linguagem mais fácil, não é assim? Então, a culpa não é de ninguém, vamos ter que achar o problema, sim. A forma de chegar na linguagem do cavalo, né? Me fale uma coisa, um cavalo, ele mostra para o dono que ele não quer mais competir? Ele mostra, só que assim, é engraçado. Eu tenho alguns cursos que eu faço, é uma professora lá da faculdade da Unesp de Andradina, Kátia, minha professora. E eu ainda faço cursos até hoje na área, inclusive estou terminando uma pós-graduação. E ela fala assim para mim que o cavalo, ele mascara dores. E existem 3 jeitos de avaliar um cavalo. Você avalia o cavalo no passo, que é ele andando bem devagarzinho. Às vezes ele pode te demonstrar alguma coisa ali, alguma restrição de algum movimento. Aí você avalia esse cavalo no trote, que é um passo mais elevado, né? E às vezes ele ainda não te mostrou aquela restrição. E quando você coloca ele para galopar, ele mostra o problema que ele tem. Porque o galope é pior, né? Porque ele tem, mas às vezes o que ele mostra no galope ele não mostra no passo. Mas ele chega num ponto que ele não consegue esconder aquilo que ele tem. Por quê? Porque o cavalo ele tem assim uma alma, eu falo, né? De competidor. Tá. Então é um atleta mesmo. Então ele esconde, ele vai tentando e ele vai pedindo e vai fazendo aquilo que o dono está pedindo. Porque ele quer continuar na lida. Ele quer continuar na lida, né? Entendi. Ele foi feito para isso. É igual eu sempre falo, o cavalo não foi feito para ficar parado. A pessoa chega e fala, você vai pedir para eu parar o meu cavalo? De maneira nenhuma. Vamos trabalhar o seu cavalo para ele não precisar parar. Porque além de ter sido custo alto, ele está ali para fazer a prova que o proprietário, que o seu dono compete com ele. E ele vai definhar se ele parar? Sim, então ele não pode ficar parado de maneira nenhuma. Entendi. Mas, é bem interessante, tem bastante coisa. E é isso aí, meus amores, no próximo bloco um pouco mais sobre terapia equina com Lígia Antonângelo. Até mais. E é isso aí, meus amores, voltamos no camarim com Camila Cléo, com a Lígia Antonângelo. E aqui nos bastidores, ela estava me contando sobre algumas dificuldades ainda que ela teve para inserir a terapia equina, haja vista. Nesse meio, gente, os homens serem, às vezes, um pouco toscos, rústicos, né? Sim. É isso, Lígia. É isso. A gente não quer ser pejorativa. Como você passou por isso? Na realidade, toda propaganda começa com boca a boca, né? Quem me abriu a porta aqui em Avaré foi um aras de um amigo meu, um conhecido até de Botucatu, de muitos anos, eu sou de Botucatu. E eu comecei a trabalhar, ele me deu essa credibilidade. E ele foi falando para outras pessoas que foram, né, a propaganda foi... Aí eu chegava e eles falavam assim, primeiro eu quero saber se dá resultado mesmo. Porque o meu amigo falou que é frescura. Isso é coisa de mulher, isso é coisa sem necessidade. E assim, é difícil, né? Porque eu sou uma mulher, realmente, são muitos homens. Eu trabalho no meio de muitos homens, mas é o que eu falo, graças a Deus, todos eles me respeitam muito. Eu tenho um carinho muito grande por eles, a gente... E tem o seu know-how em xeque ali, que eles sabem. E fica uma coisa tão interessante, porque assim, eu chego para trabalhar no Aras, um já tá com o bolo pronto, outro com café, a gente divide as coisas, sabe? Então, assim, é interessante, vai criando um vínculo familiar mesmo, não tem como. Sim. Tanto com os animais quanto com esses proprietários. E eu vi, assim, que tinha esse pé atrás. Mas... Porque eu fui fazer minha propaganda em alguns Aras aqui da cidade. E o pessoal falava assim, tá bom, qualquer hora eu te ligo. Mas e se fosse um homem no seu lugar? Então, talvez fosse diferente, eu acho. Tivesse mais credibilidade? Iam falar a mesma língua? Sim.
Mas eu não sei se também tem a ver só com a parte de terapia, porque daí eles falam, mas é alongamento, é fortalecimento, eu não sei se tem tanta necessidade. Mas daí hoje, assim, graças a Deus, tem aparecido tantas oportunidades, sabe? Tantas coisas boas do próprio resultado do serviço, que vai aparecendo. É um paradoxo, vocês vão convir comigo. Em primeiro lugar, eles pagam caro, querem continuar ganhando, e depois eles acham que é frescura cuidar. Como assim, né? Vamos colocar tudo em cima desse bichinho. Que é como a gente, né? É que você faz uma cirurgia, aí você vai para fisioterapia. A pessoa é difícil quem faz certinho, não precisa mais, já tô bom. Aí é verdade. Né? E esse meu trabalho, ele é um trabalho de um longo período, porque assim, o cavalo é um animal grande, de músculos grandes, que pra gente fortalecer tudo isso não é em uma semana, não é em um mês. Então assim, é o que eu te falei, de primeiro momento, quando eu chego, eu sempre tenho que trabalhar com a palavra reabilitar, porque esse animal está me apresentando algum problema. Ele está me apresentando alguma restrição no movimento, alguma dor. Então eu tenho que primeiro trabalhar isso, para depois eu começar a trabalhar com essa outra parte de fortalecer. Porque o fortalecer pra gente é da parte do tratamento mais importante até, que vai continuar para a vida inteira. Primeiro reabilitar o membro junto com o veterinário. Isso, tá com você. Aí depois você vai até fortalecê-lo sozinha, como fisioterapeuta. Sim, aí sim. Isso demanda, gente, é o tamanho de um cavalo, não é? É o que eu falo, na minha área hoje, eu tenho essa parceria com o veterinário, mas se eu também não tivesse estudado a faculdade de fisioterapia, eu não teria esse conhecimento que eu tenho. Não tem como eu ser hipócrita ao ponto de falar que eu não entro com nada da fisioterapia. Entro sim, foram 4 anos de faculdade estudando para isso. E quando eu fui entrar na área de cavalo, foram muitos livros comprados, muitas madrugadas estudando, porque eu jamais poderia entrar numa área que eu não soubesse que eu estava fazendo. Então não tem como a gente não entrar nessa parte. É o seu nome, né? Sim, com certeza. A sua admissibilidade em todos os aras, né? E é sua carta branca. Um animal que não fala. Então, assim, o que eu fizer nele, eu tenho que arcar com a consequência do que eu fiz nele. Então, amanhã eu tenho que ver ele melhor e não ele pior. Então, a gente tem que saber o que faz, com responsabilidade, com carinho. E, assim, é um amor diário. Qual o período maior que você ficou com o filho? Fica um filho para ela. Nossa, eu fico, assim, ontem mesmo eu saí da minha casa às 7 horas da manhã, voltei às 8 horas da noite. O tempo de reabilitação que você ficou com o cavalo? Não para nunca. Ah, é? Você consegue ver uma melhora dependendo Quando é um cavalo de reabilitação, que é um cavalo com uma lesão já instalada, pelo menos você começa a ver uma melhora aí nos 3 meses. Ah, mas ainda tá bom. Tá ótimo. Mas cria vínculo. Cria muito vínculo, porque tem vocês vão ver em algumas fotos que vão aparecer, alguns exercícios que eu tenho que fazer usando petiscos, que a gente fala. Geralmente eu uso alfafa, o feno, tem alguns proprietários que estão acostumados a dar cenoura, e daí eles começam a me associar com comida. Então, quando eu chego, eles querem morder. Às vezes eu vou trabalhar com eles no redondel, que é onde eles trabalham, assim, e eles começam a querer me morder, e mordem o cabelo, porque eles acham que eu tenho comida ali para oferecer para eles. Mas é que alguns alongamentos e alguns fortalecimentos da parte da coluna, eu só consigo fazer com o uso de petiscos. Mas é muito interessante, daí vai criando vínculo. Às vezes eu chego... babada na cara. Sim, e como? Mordida, coice. O cheiro, né? A unha fica assim, coisa mais linda. E consegue ser linda, apesar de tudo. Obrigada. Qual a periodicidade de cada paciente, de cada cavalo? Como é que você faz? Como é que você ordena isso? O interessante, eles seriam trabalhar com eles 2 vezes na semana, pelo menos no começo. Mas assim, gente, eles não gastam só com isso. Né, os cavalos comem, geralmente esses cavalos comem rações caríssimas, feno, alfafa, eles fazem dente com veterinário especializado na parte de odontologia, tem veterinário, tem um monte de coisas. É um séquito em cima desse É muito caro, é mais caro que um filho, viu? Então, assim, aí a gente se pega às vezes, porque eu tenho aras que eu atendo 9 animais. Tá, de 9 animais de um mesmo proprietário. Então, assim, 2 vezes na semana, para ele, também financeiramente, ficaria pesado. Então, eu costumo trabalhar com valores mensais, com valores por sessão, com valores... a gente combina, sempre dá certo. Mas teria que atender pelo menos 2 vezes na semana. Aí, o que eu faço? Geralmente, esses lugares que eu atendo 1 vez na semana, a segunda sessão eu passo geralmente para um funcionário, até para o proprietário, fazer alguma coisa para complementar o meu atendimento, para não parar.
Fazem, mas eu vou ser bem sincera. Eles falam assim pra mim, eu prefiro que você venha aqui fazer. Vem aqui. Daí eles Além do esforço, é assim. Gente, porque são 2h30 trabalhando num cavalo. E eles são pesados para você são levantar uma pesados. pata, para você... É complicado para o dono também, porque É. ele tem outros animais, porque ele tem outros afazeres. Me fala uma coisa, como você está em vários aras, cada aras tem o seu veterinário, vocês fazem parceria. Não cria rixa? Não. Não? Não, eu acho que eu criei uma coisa diferente para ter essa relação. Desde o meu primeiro atendimento no Aras, a primeira coisa que eu pergunto para o proprietário é assim, quem é o veterinário do Aras? Eu gostaria de conhecê-lo. Aham. Então eu me apresento, explico para ele o meu trabalho, se ele concorda ou se ele discorda. E assim, se ele discorda porque vamos trabalhar junto, vamos trocar informação. E é interessante, e assim, eu acabo levando informação de um Aras para o outro. Claro. Né? De repente eu dou uma dica, ó, aqui isso funciona, ali não funciona. Só adiciona. E é interessante, eu acho que de tudo isso eles abriram muito espaço para mim. Hoje eu só tenho a agradecer a todos esses proprietários que eu trabalho, né, aos meus cavalos também, quer dizer, nossos cavalos, que acaba virando um vínculo tão grande. E... Porque não é estrela, ali já é fácil de lidar, né? Se você vira estrela, não, eu só aceito assim, assim, assado. Não tem como, Não gente. tem, não tem como. Eles me ajudam muito, sabe? Mas assim, o pesado mesmo fica comigo, não tem jeito. Mas você vê que eles vão acreditando. Eu acho que é o acreditar no serviço. Necessidade. Depois o crédito, né? Quando E eu comecei precisa. há pouco tempo com isso em Avaré, eu acho que eu ganhei esse espaço em pouco tempo. E isso é interessante. Mas você ganha o espaço como? Mostrando que o seu serviço é verdadeiro, que ele tem resultado. Aham. Então, hoje, assim, eles são parceiraço mesmo. Então, mas e de tudo isso, eu acho muito importante esclarecer o seguinte, gente, se você procurar na internet hoje, você vê lá, alongamentos para cavalo. Não é só fazer o que você acha na internet. Tá. Vamos prestar muita atenção nisso, porque assim, eu sou fisioterapeuta, trabalho em parceria com veterinário. Eu fiz uns 3 anos de curso na área de exercícios terapêuticos funcionais, voltados só para cavalo, que é uma técnica do Horse Move, que é essa professora Kátia que aborda. São vários cursos que trabalham com a parte neuromotora, com alongamento, com fortalecimento, com várias coisas. Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo. E quando eu passo um exercício para alguém fazer para mim, é o exercício determinado para aquele animal. Porque eu faço um programa de tratamento para cada animal. Cada um tem o seu programa de tratamento. É igual nós todos. Nós temos uma anamnese, um protocolo, como eu sempre falo para vocês. Igual com o cavalo. Um vai estar com, sei lá, dor na patela. A patela existe no cavalo? Existe. Pronto. Então, o outro não. E aí é uma coisa que você junto com o veterinário vai ver ou você sozinha. Então não dá para procurar na internet um exercício para um universo, né, equino. Não dá. Sim. Como todas as outras áreas, né? Eu Todas acho as assim, outras existe áreas. o respeito pelo profissional. Então, tanto é que quando eu tenho alguma dúvida, que eu acho que a gente não sabe tudo, eu entro em contato com o veterinário. Às vezes tem algum cavalo que tem um jeito que ele gosta que pegue um pé ou uma mão. Eu chamo o proprietário para falar. Porque eu acho que isso é o respeito também pelo animal. Pelo animal. Porque o animal ali, ele é o mais envolvido em tudo. Ele não fala, ele está com a dor, ele está querendo ajuda. Então, eu acho que isso vai muito do respeito com o animal. Por isso que eu acredito muito que a gente não pode sair fazendo o que a gente acha que tem que fazer. Tem que saber o que Foi colocado no Google, Sim. não. Tem que saber o que faz. Cada cavalo é um universo, viu, gente? Os meus cursos são cursos que eu fico fora final de semana, que eu deixo a minha família aqui, que eu, me dedico, que eu trabalho com cavalos enormes no curso, são cavalos de salto. E, assim, cavalos enormes, super brutos, é arriscado até. E não só no curso, no dia a dia. Então, eu trabalho assim, primeiro eu faço uma avaliação nesse cavalo, faço essa anamnese do cavalo, tenho uma ficha de avaliação, onde eu gosto de mostrar tudo que o cavalo apresenta para o proprietário. O proprietário vai me falar o que ele acha também que está acontecendo com aquele cavalo, para a gente começar a trabalhar aquele animal. Isso é o respeito mesmo, Sim, né, Li? sim. Vamos comprar um cavalo? Vamos, produção? Eu adorei, curti tanto essa vibe. Você vai cuidar ali. Opa. Aí não vou ter coragem de colocar para salto, não. Vai ficar dentro de casa. Lígia, e você quer dar o último recado pro pessoal? Não, gente, eu tô atendendo em Avaré e região. Se alguém tiver interesse, né, tô aqui pronta para ajudar. Até queria fazer desse meu trabalho no começo um trabalho voluntário, porque eu acho que a gente precisa, os cavalos precisam muito disso.
mas não dá muito certo. Não dá. Vira uma loucura. Vira. E assim, eu sou mãe, né? Sou esposa, tenho minha vida também. Sei como é isso. E assim, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer aos proprietários que me abriram as portas para trabalhar com isso aqui em Avaré, em região, que eu atendo na região também. E agradecer aos meus cavalos, aos meus bichinhos, né? Que estão cada dia melhor, graças a Deus. Então é isso aí, meus amores. Muito obrigada, Lida. Um beijo aqui. Esperamos muito ter elucidado todos vocês. Todos os contatos da Lígia deixarei na caixa de informações. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau! No Camarim, com Camila Cléo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. Do Vale TV, informação é tudo.